Fala aí, pessoal, beleza? Canal Tricolaço por aqui para falar das coisas do São Paulo. Depois de São Paulo 2, Bahia 0, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo voltou a ganhar, precisava voltar a ganhar. Ainda tem muita coisa para melhorar, não só no futebol do time, mas também no entorno do clube. Esse negócio da desmobilização me deixa mal, cara, porque não era para estar nesse pé. Isso não é culpa dos jogadores. Isso é culpa de fatores conjuntos, entre eles atuações ruins, sim, mas mesclado com o próprio desinteresse da diretoria, que passa uma imagem assim: como eu não estou nem aí com São Paulo, por que a torcida vai estar? Né? É, E mesmo assim, ainda tem o que fazer no Campeonato Brasileiro, tem batido nessa tecla. Faltam 8 jogos. Nesses 8 jogos, o São Paulo tem obrigação, e eu acho que isso não vai acontecer, mas o São Paulo tem obrigação de jogar pela vaga na Libertadores da América. Quando você está na parte de cima, você tem a obrigação de jogar pelo título. Por exemplo, o Cruzeiro tem a obrigação de jogar pelo título. Ah, mas o Flamengo, o Palmeiras, não interessa, ele tem 56 pontos, os outros têm 61, até amanhã o Palmeiras, e ele tem 50, ele tem que tentar. Então, até o final ele tem que jogar pelo título. Muito provavelmente ele não vai acontecer, mas ele tem que jogar pelo título. O São Paulo tem que jogar pela vaga na Libertadores. Não acredito que ela vá acontecer. Não acredito, nem mesmo na fase preliminar. Mas tem que jogar por ela. Só jogando por ela é que o time vai dar um tipo de resposta mais positiva para a sua torcida. E ao mesmo tempo vai conseguir separar as coisas no São Paulo, deixando muito claro assim: olha, os responsáveis pelas coisas andarem mal não somos nós. São esses caras aí, ó, que só pensam no poder. Aí talvez a gente tenha uma coisa um pouquinho melhor para frente. Uh, Como jogo, foi um bom jogo do São Paulo, não foi espetacular. Eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito melhor, pena que o segundo tempo mudou tudo. O primeiro tempo de hoje foi bom. De um modo geral, o São Paulo se sustentou bem no jogo todo, mas o São Paulo fez a rigor 15 minutos bons no primeiro tempo. Depois o Bahia conseguiu equilibrar as ações, mas não conseguiu dar o bote final no São Paulo. Depois dos 30, o São Paulo voltou a crescer no jogo e ser mais dominante e fez o segundo gol. Fechou o primeiro tempo ganhando de 2-0, voltou para o segundo. Quando volta para o segundo, o Bahia melhora. Não ao ponto de ser muito superior ao São Paulo, mas melhora. É o Bahia quem toma mais iniciativa, é o Bahia quem agride mais, é o Bahia quem busca o gol e que leva perigo em boa parte do segundo tempo. O São Paulo não deve ser exatamente execrado, por isso que o São Paulo, de certo modo, a gente percebe que o Crespo organizou o time ali para resistir, ou seja, para administrar esse placar e tentar o contra-ataque. Não gosto muito dessa estratégia, eu acho que ela expõe, chama o adversário muitas vezes e decreta o contrário, você acaba tomando gol. Mas quando você faz bem feita a, a, a sua estratégia de preservação e de manutenção, a tendência é você até conseguir ampliar, e o São Paulo teve momentos que mereceu. Então, assim, o Bahia foi mais dominante em boa parte do segundo tempo. A partir dos 25, São Paulo retomou esse domínio, passou a pressionar mais a partir dos 30 de novo, trabalhar melhor o contra-ataque e trabalhar melhor também a roubada de bola na saída do Bahia. E com isso, São Paulo quase fez o terceiro gol em alguns momentos depois dos 30 minutos. Essa é a tônica geral desse jogo, que o São Paulo volta a vencer depois de um tempo no Campeonato Brasileiro, com alguns jogadores que eu acho que foram muito bem. O Luciano foi espetacular em todo momento que esteve em campo. O Lucas, felizmente, fez um bom primeiro tempo. Baixou um pouco o ritmo no segundo, é natural, tá voltando agora. Teve que salvar uma bola ridícula do Bobadilha pela lateral. Acabou esticando muito a perna e logo depois disso, depois de um tempinho, o Crespo tirou o Lucas e ele sai andando devagar. Isso me deixou preocupado no estádio, porque deu a impressão de que nesse esforço ele pode ter esticado demais o músculo. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Tem a semana toda para se preparar. Tá?
e outros jogadores entregaram. Outros entregaram muito pouco. A Somailton é uma tristeza. É, né, pode ser dedicado, mas não dá. É muito fraco. É muito fraco. Para a realidade de Série B, vá lá. Para jogar no time do tamanho de São Paulo, agora não dá. Pode melhorar? Depois pode. Ele já apresentou um nível um pouco melhor que isso. Não é nada demais, mas já apresentou. Mas agora no São Paulo, muito difícil. O Bobadilha foi salvo pelo gol. Se ele não tivesse feito o gol, seria uma atuação abaixo. E os outros todos, na média, jogaram bem. A gente vai avaliar tudo por aqui. Quero falar sobre Luciano. O Luciano hoje fez 100 gols com a camisa do São Paulo. E a pior coisa que podia acontecer era ele fazer 100 gols com um público de 15 mil pessoas hoje no Morumbi. Lamentável, triste. Não, eu queria só dizer uma coisa. Muita gente não foi porque perdeu o embalo, muita gente não foi porque entrou naquela onda de Morumbi zero, que é ridículo, e muita gente não foi porque era sábado à noite mesmo, enfim, jogo das 9h30 é muito difícil. Claro que se o time tivesse muito empolgado, muito brigando por um título, alguma coisa assim, ia ter 50, 60 mil pessoas, mesmo no sábado, 9h30 da noite. O que é importante dizer é que em todos esses últimos anos o São Paulo manteve médias históricas de presença de público. E esse ano estava mantendo uma média razoável, não era tão boa, até porque o preço do ingresso subiu muito, e a diretoria não fez nada para aliviar o lado do torcedor, e não melhora o seu plano de sócio-torcedor. E também porque depois que o São Paulo sai da Libertadores, é importante dizer o seguinte, não é porque saiu da Libertadores. Tem gente achando que é isso. Porque o São Paulo sofre. O São Paulo perdeu os 2 jogos para a LDU. Isso é absolutamente broxante, para usar um termo bem popular. E nisso o Crespo tem culpa, porque ele não conseguiu armar o time para ficar em condição de vencer um time frágil que se mostrou a LDU nos confrontos com o São Paulo. Com o Palmeiras não, mas com o São Paulo, sim. E aí depois disso tem a terrível derrota para o Palmeiras, que parece que bota uma tampa em cima e muita gente largou mão. É triste, porque o Luciano merecia ter seu 100º gol visto por muito mais gente no estádio do Morumbi. E o Luciano disse uma frase também que é importante. O São Paulo vai fazer 100 anos em 2030. Só 20 jogadores chegaram aos 100 gols. E um deles é o Luciano. Esse cara merece respeito, merece reconhecimento e merece carinho da torcida. Tudo bem, erra, faz algumas cagadas, mas tem parte da torcida que quer ver fora. Não dá para ver o Luciano fora, cara. O Luciano é muito identificado com esse time. Não é um craque, não é um jogador que vai roubar lugar de ninguém na galeria, mas ele é talvez hoje, desde 2020, o jogador mais dedicado que o São Paulo tem. Isso merece respeito. Na fase atual, merece muito respeito. Sobre o público, eu outro lamento. Eu saí do Morumbi triste hoje, porque pode ser o último jogo do ano mesmo. Tudo indica que foi o último jogo do ano no Morumbi. O que deixa a imagem de um desdém, de uma despreocupação. Tipo, joga lá na Vila Belmiro para 15 mil pessoas, sabe? Tem problema. Vai pegar o Flamengo, é jogo grande, tudo bem. Bota lá. Pô, vai pegar o Bragantino lá. Ah, bota o Bragantino lá também. Tá tudo certo. O importante para esses caras é eles puseram mesmo na balança que era mais importante ter show no Morumbi. E eu já demonstrei aqui em outros vídeos que o show não duplica, por exemplo, o faturamento em relação ao que o público de jogo dá para São Paulo hoje. Não dobra. Talvez esse ano fique um pouco maior, porque esse ano caiu o movimento, o preço do ingresso ficou impagável. Mas estádio de futebol é para jogo de futebol. Ele pode receber shows quando não há jogos de futebol. E não o inverso. Você dá um jeito de não ter jogo para ter show. E o presidente estará em todos os shows. E vai dar entrevista para canais de celebridade, para canais de entretenimento, que vão perguntá-lo. E ele vai falar, não, porque o Morumbi tem uma estrutura. Sabe?
É disso que ele gosta. Né? É de ser presidente, não é do São Paulo que ele gosta. Não é do São Paulo jogando bola que ele gosta. Então, eu não sai da minha cabeça essa imagem de que hoje, com 15 mil pessoas só, foi o último jogo do Morumbi no ano, muito provavelmente. São Paulo tem mais 4 jogos em casa. 4! E não deve mandar nenhum na sua casa, cara. Que coisa lamentável. Que coisa lamentável. O São Paulo ainda vai pegar a Juventude, Red Bull Bragantino, na ordem. Red Bull Bragantino, Bahia foi hoje, né? Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. São mais esses 3, né? Peraí. Pegou Bahia hoje, a Bahia. Próximo é Red Bull Bragantino, depois. Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. Esses 4 jogos. São Paulo não vai jogar nenhum na sua casa. Isso diz muito sobre a importância que esses caras dão para o futebol. Não, mas é pra gente faturar. Fatura com o futebol. Flamengo fatura com o futebol. Palmeiras faz show, mas fatura primordialmente com o futebol. E depois faça show. E faça em data que não atrapalhe o gramado do Morumbi. Não é difícil. Sair triste, cara. Eu gostaria, por exemplo, de... Minha programação era ir no jogo contra o Inter. Não dá pra ir se for na Vila Belmiro. Não é longe, tá? Mas eu trabalho no horário perto do jogo. Não tem condição. Estádio menor, dificuldade de acesso. Não é a casa do São Paulo. Não é uma questão de estar presente. É uma questão de estar na sua casa. Acho que isso faz muita diferença. Vamos lá para as notas? Cara, o Rafael ajudou muito o São Paulo hoje, hein? Em pelo menos 3 momentos ele salvou gols certos do Bahia. E isso faz diferença. Rafael nota 8 hoje. Pô, ele ajudou demais o time. Arboleda. Boa atuação, nada excepcional, nota 7. Alan Franco, o zagueiro que mais caiu de produção nos últimos tempos do São Paulo, e o Bahia se aproveitou em alguns momentos de pequenas vaciladas, mas de um modo geral segurou bem ali e vai levar uma nota 7. Sabino foi o melhor dos 3 zagueiros, dando combate, se antecipando, tira muita bola no chutão às vezes, mas tem hora que é necessário, sabe conduzir bola. Hoje, quando precisou, fez isso e fez bem. Não se deve ficar sem o Sabino nesse time, não. Não se deve ficar, pelo menos na fase atual. Mike fez um primeiro tempo bom, depois tomou amarelo, o Crespo tirou e colocou o Mailton. Pelo primeiro tempo, vou colocar uma nota 6 para ele. Marcos Antônio, o melhor do meio, mas eu vou dizer uma frase aqui. O Marcos Antônio, quando ele perdeu o medo de chutar no gol, ele vai jogar no Real Madrid e vai ser titular da seleção brasileira da Copa. Porque ele é muito bom, mas ele não arrisca. E você percebe que quando ele vai chegando perto do gol, ele puxa a bola para a lateral para tentar achar espaço para cruzar. Bate no gol, Marcos Antônio! Bola se acerta, meu filho! Nota 7,5 para ele. Pablo Maia, muito boa partida também, se movimentando bem mais do que nas outras. Leva uma nota 6,5. Bobadilha foi salvo pelo gol. Sem o gol, era trave nele. Com o gol, vai levar um 7. E, putz, como errou passe, como perdeu na recuperação, mas fez o gol. Ganhou um pontinho. Enzo Dias fez muita lambancinha hoje, mas é muito raçudo, se entrega demais, é muito regular, merece uma nota 7. Nós tivemos Lucas Moura, que felizmente voltou a jogar bem, pelo menos uma parte do jogo, depois saiu. Fica com uma nota 7. E o Luciano, melhor da partida, 9 para ele. Um gol, uma assistência de letra para o gol do Bobadilla. Brigou, discutiu, tomou bola, fez o 100º gol. Dá nota 9, mas com o número 100 cravado para ele ali. Entraram o Mailton, péssimo, nota 3 para ele.
tomou só decisão errada, um negócio impressionante. Luiz Gustavo entrou bem, hein? O negócio do Luiz Gustavo é o seguinte: o que ajuda é que ele é muito experiente, cara. Ele jogou no Bayern de Munique, não é qualquer um que joga no Bayern de Munique. Jogou em outros times, então, ok, é mais velho, então, mas não esquece algumas responsabilidades. Então, ele merece uma nota, apesar de ter jogado muito pouco, 7,5. 7,5 para o Luiz Gustavo. Nós tivemos também o Tapia, que entrou um pouco antes no lugar do Lucas Moura. Também tivemos ali o senhor doutor do Tapia, não dei a nota do Tapia, quase cochilei aqui. Pô, o Tapia lutou muito, hein? Correu muito, merecia até um gol. Teve uma hora que ele chutou ali, bateu, o goleiro defendeu. Vou dar uma nota 7,5 pro Tapia. Né? Correu muito, se esforçou muito, ajudou muito o time. Já o Ferreira não vai ganhar a aposta do Neto. Ficou perdido dentro da área quando a bola passou na frente dele no lance do segundo tempo. Girou o corpo, não achou nada. Bateu, teve outros momentos no jogo onde tentou e tal, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Perdeu um gol procurando a bola sem saber se tirava o corpo ou não. Nota 6, viu, Ferreirinha? É o máximo que você consegue hoje. Quem mais que teve ali, rapaziada? Luiz Gustavo, Ferreira. Quem mais que eu falei? Gustavo Ferreira, Tapia. Quem mais que entrou, gente? Nossa, que não me vem na cabeça. Acho que foram só esses três. Ele entrou o Mailton no lugar do Mike, que estava com o amarelo. Entrou o Luiz Gustavo no meio. Entrou o Tapia no lugar do Lucas. E entrou o Ferreira no lugar do Luciano. São 4 substituições. Então são esses caras aí. Que a gente tem para depois continuar entendendo como é que eles estão aí fazendo alguma coisa. Hoje foi bem. Essa turma que entrou foi bem. Foi bem, mano. Segunda-feira tem resenha da semana, a gente fala mais até lá. Abraço para todo mundo. Valeu, gente!